Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Está aqui no Data Show. Nos diz assim: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Mais uma vez, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro judeu, também do grego. Pai, em nome de Jesus, queremos orar ao Senhor nesta noite, pedindo a Ti que o Senhor fale através da minha vida, pedindo que o coração dos Teus filhos estejam totalmente abertos para receber a palavra do Senhor. Há uma palavra para os Teus filhos, e que nesta noite o Senhor use a minha vida para abençoá-los em nome de Jesus. Também quero agradecer as ofertas e peço, Pai, que o Senhor multiplique a cada dia mais sobre a vida daqueles que ofertaram, que cada semente venha gerar muitos e muitos frutos, que o Senhor os dê uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Abençoe a vida deles com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e o seu nome seja glorificado para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Pode assentar-se, em nome de Jesus. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, chamado segundo a vontade de Deus. Paulo dizia de si mesmo: eu sou o menor dos apóstolos, e nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo dizia que de todos os pecadores que Deus chamou, ele era o principal, e ele se considerava o principal dos pecadores, ou o maior dos pecadores, por causa que ele perseguiu a igreja de Deus. Ele dizia: eu fui gerado fora do tempo, eu não sou como os outros apóstolos, que foram gerados dentro do tempo, que andaram 3 anos e meio com Jesus, que viram Jesus sendo crucificado, que estava no Pentecoste. Eu não sou este filho gerado dentro do tempo, eu sou aquele que foi gerado fora do tempo. Paulo, ele ainda não havia chegado à cidade de Roma. Ao contrário, ele disse: por muitas vezes eu tentei ir até Roma, só que não me foi permitido. Por algumas vezes eu coloquei lá na minha agenda de chegar até a cidade de Roma, só que não me foi permitido chegar até aí. Mas quando eu for aí, depois eu quero partir e encerrar eu queria chegar ao fim do mundo, que era a Espanha. Na época de Paulo, todos consideravam a Espanha como o fim do mundo, como a última das nações. E Paulo já havia pregado na Ásia, Paulo já havia pregado em muitas cidades, e ele queria, a partir daquele momento, ir para a Espanha, ir para Roma e depois para a Espanha. Roma, a igreja de Roma, é uma das igrejas, ou era uma das igrejas, que não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ao contrário, algumas pessoas pensam que com o advento do Pentecoste, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, e cada um na sua própria língua, cada um falando em línguas estranhas, e aquele milagre nos ouvidos daqueles judeus da dispersão, e cada um ouvindo aquelas línguas estranhas segundo o seu próprio idioma. Alguns daqueles judeus cheios do Espírito Santo foram para Roma, porque era lá que eles moravam, e lá em Roma eles abriram esta igreja. É assim que alguns historiadores creem. E Paulo escreve esta carta aos Romanos, e logo no capítulo 1, como um dos principais assuntos
ele escreveu exatamente isso que nós acabamos de ler, que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, não para todo mundo, mas para todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para todo mundo que olha para a cruz de Cristo e diz: eu creio. Por que é que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho? Por que é que Paulo fez questão de escrever que ele não se envergonhava do Evangelho? Ora, o Evangelho era um grande motivo para que alguém pudesse de alguma forma se envergonhar de anunciar o Evangelho. Hoje, quando nós ouvimos falar do nome Cristo Jesus, não nos é um nome distante, não nos é um nome que está longe, não nos é um nome que está fora da nossa convivência. Ao contrário, quando nós ouvimos falar o nome Jesus, se você cresceu na igreja evangélica, desde pequeno você ouve seus pais, seu pai, sua mãe, dizendo o quanto você deve buscar a Deus em oração, em adoração e etc. Se você cresceu na religião católica, você também ouviu muitas vezes falar o nome de Jesus. Então, quando nós ouvimos falar a respeito de Cristo, logo nos se trata de um nome muito particular, um nome muito ouvido, que parece que nós somos íntimos de Jesus, de tal forma que nós ouvimos o nome dele. Em outras religiões, espírita, qualquer outra religião, quase todas elas, mas dentro do Brasil, dentro da realidade brasileira, tem Jesus como seu principal foco, ainda que alguns não o tenham como Deus, o tem como o maior de todos os exemplos. Só que na época de Paulo não era assim. Jesus havia morrido um pouco tempo antes. Jesus havia morrido com 33 anos, e Paulo tinha que falar de um homem que ninguém talvez tinha ouvido falar, ou se tivesse ouvido falar, não o tinha ouvido com bons olhos. Quando alguém chegava, imagina, eu gostaria que você zerasse a sua cabeça nesse momento, se fosse possível. Você zera a sua cabeça, e aí eu vou chegar até você como se eu fosse o apóstolo Paulo, e eu vou te dizer: olha, eu quero apresentar para você um Cristo, e este morreu na cruz do Calvário, crucificado. Você nunca ouviu falar de um Deus? Não. Os deuses que eu já ouvi falar, que naquela época já tinha ouvido falar, eram deuses super-humanos, como Zeus, que era o maior de todos os deuses, como Poseidon, como aqueles Medusas e todos aqueles deuses superpoderosos. Mas agora Paulo não apresenta um Deus superpoderoso. Paulo apresenta um Deus que morreu na cruz do Calvário, um Deus que morreu, que teve a morte pior que poderia haver na sua época. Você zerou a sua cabeça? Imagina esse tipo de mensagem, é algo que te ofende. Você diria assim: não, entre Zeus, que é o maior de todos os deuses, que fizeram até uns Jogos Olímpicos em homenagem a Zeus no ano 750 a.C., na cidade de Olímpia, por isso que é chamado Olimpíadas. Entre esses Zeus e entre Jesus, que foi crucificado, Paulo, aí eu prefiro Zeus. Entre um Deus todo-poderoso que é pai de todos os outros deuses, eu prefiro esse Deus e não prefiro Cristo crucificado. Por isso Paulo dizia: olha, eu não me envergonho de anunciar o Evangelho, porque o Cristo que Paulo anunciou não era o Cristo que Lucas anunciou. Lucas anunciou o Cristo que estava assentado do lado direito de Deus, reinando em todos os lugares. Lucas anunciou o Cristo ressuscitado e todo-poderoso, que governava todas as nações. Paulo não. Paulo anunciou o Cristo e este crucificado. Conforme muitas vezes você que lê a Bíblia, você vê Paulo falando a respeito deste assunto. E Paulo diz: eu não me envergonho de anunciar o Evangelho, porque ele é a salvação não de todo mundo, mas de todo aquele que crê. Primeiro o judeu,
Porque o evangelho foi anunciado primeiro para os judeus, depois para os gentios, ou depois para o grego, que engloba todos os gentios, todos aqueles que não eram judeus. Paulo não tinha vergonha de anunciar o evangelho de Cristo, porque na época de Paulo, para você ter uma ideia, existia uma doutrina ou uma filosofia que governava toda aquela, algumas mentes de muitos cativos, e essa filosofia dizia que o corpo é bom, mas o corpo é mau, mas o espírito é bom. E para você não dormir, repete comigo: o corpo é mau, mas o espírito é bom. Isso. Essa era uma doutrina, é uma filosofia que pairava naquela época. E essa filosofia dizia muitas outras coisas, mas o que me importa para este momento é isso: que o corpo é mau e o espírito é bom. Que tipo de Cristo Paulo anunciava? Paulo anunciava um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, não em espírito, mas um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia em corpo. Então, quando Paulo encontrava um gnóstico, que era o gnosticismo que cria assim, Paulo dizia: olha, eu quero te anunciar o Cristo que morreu na sexta-feira, mas que no domingo pela manhã ele ressuscitou em corpo. Aquele homem dizia: não é possível que um homem desse seja perfeito, porque o corpo é mau e o espírito é bom. E Paulo, lá em Atos capítulo 17, num lugar de debate chamado Areópago, ele foi zombado, por causa que Paulo anunciava Cristo que ressuscitava em corpo. Por isso Paulo dizia: eu não me envergonho do evangelho, porque ela é salvação para todo aquele que crê na cruz de Cristo. Glória a Deus. Paulo não se envergonhava, porque o cristianismo na época de Paulo era considerada a religião ralé, a religião daqueles que eram pobres, as pessoas que eram chique, acho que existe essa palavra, a pessoa que era rica, intelectual, elas tinham uma tendência de não aderir à fé cristã. Tanto que para que Paulo se convertesse, Jesus teve que aparecer para ele. E Jesus não apareceu de noite não, naquela grande luz, porque de noite era fácil para Jesus aparecer uma grande luz. Paulo discursando, ele disse: ao meio-dia, ou seja, na hora que o sol está mais forte, é que Cristo apareceu para mim e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegues? A luz brilhava mais do que o sol do meio-dia, era a luz de Jesus, para que Paulo pudesse entender o poder que era o evangelho. Então Paulo olhava para toda essa filosofia e dizia: eu não me envergonho de apresentar o Cristo crucificado. Paulo olhava para uma outra filosofia que você deve ter ouvido falar, ainda que você não saiba o nome de quem começou dizendo a respeito disso, mas você sabe o nome, mas você já ouviu a ideia em si, de que quando nós morremos, tudo acaba. Até mesmo o Dr. Enéas, um homem muito sábio, estudioso, que leu 1.200 livros para escrever um livro sobre cardiologia, que é chamada a Bíblia do Dr. Enéas. Só para escrever esse livro, ele leu 1.200 livros a respeito deste assunto. Um homem muito estudioso, que cria em Deus, mas provavelmente não o Cristo que nós cremos, cria que existia um ser superior que governa todas as coisas. Ele disse que, até o Dr. Enéas, ele disse que nada é dele. Ele dizia: a minha esposa não é minha, ela tem liberdade de separar de mim. Eu não sou meu, o meu corpo não é meu, daqui a alguns anos eu tenho que devolver ele para o universo. Ou seja, depois que eu morrer, tudo se acabará. Esta é uma doutrina que paira sobre os nossos dias, a doutrina de que quando nós morremos, tudo se acaba. A doutrina de que a pessoa, por pior que ela tenha sido na terra, quando nós olhamos no caixão dela e nós dizemos discursos, ou nós dizemos uma maneira de se expressar, mas as pessoas dizem: descansou, agora a alma dela foi descansar. É a doutrina de que depois que se morre tudo acaba. Era uma doutrina, é uma filosofia que era propagada pelos epicúreos.
epicureus, que até hoje ela é muito forte em nossos dias. Quando nós olhamos uma alma perturbada e ela morre, certamente eu já ouvi muitas pessoas dizerem: está descansando. Infelizmente, nós temos que afirmar e reafirmar que só descansa quem está nos braços do Senhor, que só descansa quem era como aquele mendigo que usado naquela história de Jesus, que depois que morreu foi para o paraíso. Só descansa quem é igual aquele homem que se arrependeu quando estava pregado na cruz do Calvário e disse: mestre, quando o Senhor entrar no seu reino, lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só descansa aquele que teve um coração arrependido e voltou-se para Cristo Jesus, dizendo: tu és o meu Salvador. Aleluia. O contrário, o tormento será eterno, e a Bíblia diz que não haverá descanso, apenas choro e ranger de dentes. Mas essa era uma doutrina que pairava na época de Paulo. Imagina você agora, Paulo, chegando para um epicureu, para essa doutrina de que materialista, de que quando morre tudo acaba. Hoje se chama materialismo. Imagina Paulo chegando para ele dizendo: eu quero te apresentar um Cristo que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Imagina você, Paulo, chegando até ele e ele dizendo: não, Paulo, você está enganado, porque uma vez que nós morremos, tudo acaba. Na sepultura não há obras, Paulo, tudo se esvai. É por isso que Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder para todo aquele que crê. Porque Paulo sabia que as doutrinas ou as filosofias que pairavam na época em que ele era o apóstolo ainda vivo, eram doutrinas totalmente contrárias às doutrinas que Cristo apresentava como fontes de vida eterna. E eu quero dizer para cada um de vocês, eu quero afirmar e reafirmar para cada um de vocês, que Paulo, ou que Cristo, ele foi exatamente contra toda a cultura que existia naquela época. Cristo não se utilizou de nenhuma filosofia para que ele pudesse continuar a sua doutrina, para que ele pudesse anunciar o reino de Deus. Ao contrário, Cristo foi contra tudo e contra todos que anunciavam as filosofias de sua época. E se eu pudesse dar um tema para esta mensagem, seria o cristianismo e a cultura. O cristianismo e a cultura. Como deve ser o nosso olhar a respeito disso? Cristianismo e a cultura. Como nós devemos olhar a respeito deste assunto? Mas, como processo de introdução, eu quero falar a última e a terceira, o terceiro momento, a terceira fase de por que Paulo teve que dizer que não se envergonhava do Evangelho, porque ele era poder de Deus para todo aquele que crê. As mulheres na época de Jesus, elas eram tão menosprezadas, mas elas valiam tão pouco na época de Jesus, que se acontecesse um crime e somente mulheres vissem esse crime, o testemunho dela não teria valor diante de um juiz, diante de um tribunal. As mulheres eram tão desvalorizadas na época de Jesus, que qualquer coisa, que se ela menstruasse, por exemplo, ela tinha que ficar 7 dias fora de congregar com a igreja, ou fora de ter contato com as outras pessoas, porque eles consideravam que ela estava contaminada. Mas Cristo foi aquele que pegou as mulheres e disse: não, vocês são especiais e merecem um lugar de destaque dentro do meu reino. Lucas capítulo 24, versículo 24, a Bíblia diz que neste momento em que os discípulos
haviam 2 discípulos a caminho de Emaús, e esses 2 discípulos conversavam a respeito de tudo aquilo que havia acontecido 3 dias atrás. E então Jesus entrou no meio deles e disse: do que vocês estão conversando? Eles disseram: nós estamos conversando a respeito da crucificação daquele que nós pensávamos que era o Filho de Deus. E Jesus disse: mas como que foi que aconteceu? Aqueles discípulos falaram: porventura é só você que não conhece, só você que mora em Jerusalém que não sabe os fatos que acontecem? E Jesus disse: não, conta-me o que aconteceu. E aqueles discípulos disseram: Jesus, que nós pensávamos que seria aquele que havia de libertar Israel do poder romano, que nós pensávamos que seria o rei que governaria Israel, que nós pensávamos que iria libertar Israel de todo julgamento, subjugamento das outras nações. Ele morreu crucificado. E ainda que algumas mulheres foram ao sepulcro hoje de manhã e disseram que viram 2 anjos, e esses anjos disseram: olha, vá lá e avisa os discípulos de que Cristo ressuscitou. Os discípulos, ouvindo essas mulheres dizerem que Jesus tinha sido ressuscitado, eles saíram da onde eles estavam e foram correndo para o sepulcro. Só que é interessante que lá eles não viram nada. O que eu estou dizendo para vocês? O testemunho de uma mulher na época de Jesus valia tão pouco, mas tão pouco, que o fato daqueles discípulos ouvirem as mulheres dizendo: Jesus Cristo ressuscitou, e Ele mandou te dizer isso, e aqueles discípulos correrem para o túmulo, olharam o túmulo e não viram Jesus. Era para eles levantar as tuas mãos e dizer: glória a Deus, Jesus não está nesse túmulo, Ele ressuscitou e está em algum lugar. Só que o testemunho de uma mulher valia tão pouco, que quando eles olharam e não viram o corpo de Jesus naquele lugar, eles disseram: tá bom que algumas mulheres dissem que Jesus falou com elas que Ele tinha ressuscitado, mas eles foram lá e não viram nada, ou seja, não viram o corpo de Jesus. Mas era óbvio que não veriam o corpo de Jesus, uma vez que Ele já estava ressuscitado. Paulo tinha que olhar para aquela nação de Israel, Paulo tinha que olhar para toda aquela multidão, para aquele povo que ele pregava o Evangelho, e ele tinha que dizer: Jesus ressuscitou e apareceu primeiramente em Marcos capítulo 16, versículo 9, e apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual foram expulsos 7 demônios. Era uma mensagem difícil para Paulo dizer, era uma mensagem difícil para Paulo pregar. É por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Ainda que Jesus não tenha pegado o gnosticismo, que dizia que o corpo é mau e o espírito é bom, eu quero pregar que Jesus ressuscitou em corpo. Ainda que a filosofia dos epicureus que pairava naquela época diz que quando morre tudo acaba, eu quero pregar que Jesus ressuscitou. Ainda que as mulheres não tenham valor nenhum como testemunha para a nossa época, eu quero pregar que Jesus ressuscitou e apareceu primeiramente para Maria Madalena. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é salvação para todo aquele que crê. Glória a Deus, glória a Deus. Estou explicando para vocês qual era o contexto da época de Paulo. Estou explicando para vocês qual era aquilo que pairava na época de Paulo. Eu poderia falar para você da política, eu poderia falar para você de situações geográficas e de todas as outras coisas, mas eu quero me ater àquilo que é mais importante. E rapidamente eu quero falar sobre a religião que pairava na época de Paulo. Eu estou dizendo isso para você ver como que aquela época é parecida com a nossa. Parece que a igreja parece que o mundo andou 360 graus. Ela saiu de um ponto, fez um círculo e voltou exatamente para o mesmo ponto. Naquela época os sacerdotes, representada na figura de Anás e Caifás, que era sogro e genro, eram sacerdotes ricos, abastados
e cheio de poder, que era casado com Roma, ou seja, Roma era amigo dos sacerdotes, para que os sacerdotes, através da religião, fizessem com que o povo não se revoltasse, porque Roma não tinha desejo de que nenhuma das suas nações conquistadas se revoltasse. Naquela época, a igreja e a religião, ou seja, a religião e o Estado estavam casados. Parece que, como eu digo hoje novamente, e esse é um assunto um tanto quanto polêmico, e eu não quero adentrar demais nesse assunto, mas parece que hoje, principalmente a nação brasileira, mas isso é uma realidade mundial, a igreja e o Estado novamente está querendo se casar. A igreja e o Estado novamente está querendo formar apenas um organismo, mas não vivo mais, mas um organismo morto, porque o dia que a igreja, que está noiva do Estado neste momento, se casar, a igreja morre. Não a igreja de Deus, porque a igreja de Deus é um organismo vivo, sustentado pela destra da justiça de Deus. Se os sacerdotes de Roma estavam casados para que pudesse manter o povo adestrado como cães que seguem uma religião, parece que hoje novamente a igreja e o Estado está querendo se casar, dizendo, todos os políticos da América Latina, pelo menos, eles chegam no poder e diz, Deus está acima de todos, porque eles querem dizer, eu temo a Deus. O Trump diz, nós precisamos jejuar para que tudo isso passe, mas quem conhece a história de Trump, sabe que a única coisa que interessa Donald Trump, é o benefício dele próprio, ou nesse caso, do próprio país dele. Eu já estudei a história de Trump, ele fez absurdos para que pudesse conseguir isenções fiscais e etc, para que pudesse conseguir as coisas que ele conseguiu. Quando a igreja faz uma parceria com um homem desse, certamente a igreja deixará de ser um organismo vivo. Usam o nome de Deus para que possa deixar as nações mais calmas, para evitar revoluções. Quando o Brasil entra um governo que diz, não, a família é o que realmente importa, a família que realmente está acima de tudo, mas na verdade o homem que governa já casou 3, 4 vezes, tem uma dezena de filhos com mulheres diversas, certamente este homem não preza de fato pela família, mas o nome de Deus é usado para que possa deixar as nações adestradas de uma certa forma que não venha se revoltar. Agora na Bolívia, uma mulher tomou conta do país e ela disse, sua primeira palavra foi, agora a Bíblia voltará para o governo. Mas não é que ela tema a Deus de fato, ou talvez até tema, é que de fato quando nós dizemos que Deus está nesse negócio, de fato quando nós dizemos que Deus é quem governa esse governo, as nações ou a nação que é governada diz, então tá bom, eu vou ficar calminho, porque é Deus que está na vida deste presidente ou desta presidenta. Na verdade, quando a igreja e o governo se casam, tudo se perde. No ano 300 depois de Cristo, um imperador chamado Constantino, ele se tornou, entre aspas, cristão. E aí ele diz, agora todo o império romano será cristão. Aí a igreja se perdeu e deixou de existir igreja. Aí a igreja deixou de ser de fato uma igreja. E ainda que a história eclesiástica ou a história da igreja diga que Roma se converteu ao cristianismo, na verdade foi o contrário. O cristianismo se converteu a Roma. E a partir deste momento a igreja não era mais a igreja apostólica de Jesus. A partir deste momento a igreja ficou conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. Porque Papai Noel entrou. Quem disse que a Bíblia fala de Papai Noel? Isso faz parte da cultura ocidental. Porque dia 25 de dezembro foi tido como o nascimento de Jesus, mas na verdade era uma série de festividades pagãs. Porque as imagens entraram dentro
do reino de Deus, entre aspas, não podemos chamar isso de reino de Deus, por causa que Roma disse: vamos reverenciar os nossos heróis, fazendo imagem deles, para que possa servir de inspirações para aqueles cristãos. Nós fazemos uma imagem dos nossos heróis, e ela serve de inspiração para os cristãos. Não foi Roma que se converteu ao cristianismo, mas foi o cristianismo que se tornou romano, e a igreja acabou. O Brasil está tentando entrar por esse caminho. São conluios da igreja com o Estado, e isso não vai dar bom. No final isso dará errado, porque o certo, o bom seria que o Estado estivesse irado com a igreja, dizendo: temos que perseguir a igreja, porque ela é contra a cultura que é pregada pelo Estado. O certo seria nós sermos tão fiéis a Deus, que todas as pessoas que estão em nossa volta tivessem de certa forma um certo receio de nós. Como John Wesley uma vez disse para si mesmo, e está registrado isso: será que eu estou em pecado com Deus? Porque ninguém mais está me perseguindo? Agora, quando o Estado pega a igreja e diz: eu te amo, igreja, alguma coisa deve estar errada. A pergunta que nós fazemos agora, e a pergunta que eu gostaria que você pensasse um pouco a respeito disso, é: por que Jesus não usou aquelas estruturas para anunciar o seu evangelho? Por que Jesus não veio e usou aquelas estruturas que eu acabei de te dizer? Porque Jesus fez novamente toda uma estrutura do reino de Deus. Porque Ele não fez o cristianismo apenas mais um braço de tudo aquilo que existia naquela época. Porque Jesus não usou o que os imperadores criam para fazer disso a realidade do cristianismo. Será que Jesus queria inserir aqueles que deveriam participar do reino de Deus naquela cultura? Ou será que Jesus era contra aquela cultura? Uma cultura tão pervertida, uma cultura tão demoníaca, tão devassa, que o imperador Cláudio, que reinou Roma do ano 41 até o ano 54, era conhecido como uma pessoa estranha, porque ele só gostava de mulheres, ele não gostava de dormir e ter intimidade com homens. Era uma cultura tão devassa, que mesmo o imperador Cláudio, gostando apenas de mulheres, ele casou-se com uma meretriz. E os cristãos, não aderindo a essa cultura, eles foram mortos, eles foram perseguidos, eles foram jogados aos leões, eles foram crucificados, eles foram serrados, eles foram apedrejados. E nós hoje queremos que, para atrair o outro, nós devemos aderir a essa cultura, contrariando a igreja dos apóstolos e pós-apostólica também. Como na Segunda Guerra Mundial, quando alguns católicos, padres católicos disseram: vamos aderir à cultura. Não na Segunda Guerra Mundial, mas na época da Segunda Guerra Mundial, eles disseram: vamos aderir à cultura para que nós possamos converter alguns ao cristianismo. E eles começaram a fumar para dizer: não, eu quero que você saiba que eu sou igual a você. Não deu certo. Não deu certo. Cultura e cristianismo deveria ser ambientes separados. Cultura e cristianismo deveria ser dois ramos diferentes. Pelo menos é o que me ensina a igreja católica, a igreja apostólica e a igreja pós-apostólica. O que será que nós devíamos viver agora? Como será que nós deveríamos nos comportar? É correto viver entre os muros do cristianismo, ou sair de entre estes muros para que possa salvar as pessoas? É correto nós adentrarmos com os nossos amigos cristãos e orarmos para salvar alguns,
e dizermos: não, nós precisamos buscar a Deus mais e mais, para que aquele outro olhe em nós e nos veja diferente, e queiram receber este Jesus que transforma a nossa vida. Ou será que seria exatamente o contrário? Nós deveríamos sair do muro da santidade e se lambuzar como um porco se lambuza na lama, para que possa alcançar aquele que também está na lama. Este é o pensamento que deve pairar na nossa cabeça. Se Cristo era contra a cultura da época, ou ele era a favor? Se a igreja dos apóstolos eram contra a cultura da época, ou se ele era a favor? Se a nossa igreja de hoje deve ser contra a cultura, ou se ela deve ser a favor da nossa cultura? Eu quero dizer a respeito de uma coisa, de algo muito importante que tem acontecido na igreja nestes últimos dias, e eu já vou encerrar. O mundo pós-guerra, antes eu quero falar, o mundo pós-guerra, ele viveu um momento que você deve já ter estudado, que era o momento: viva, faça amor e não faça guerra, que era a filosofia dos hippies. Quem sabe o que é hippie? Os hippies, levanta a mão. Todo mundo sabe quem eram os hippies, aqueles que andam com aqueles cabelão dobrado assim, tipo um jamaicano, tipo Bob Marley, mas com uma cultura que dizia: olha, não faça guerra, faça amor. Eles gostavam, não sei se existe ainda esse movimento, mas na década de 60, 70, eles gostavam de fumar maconha e viver. Não, nós temos, tudo é paz e amor. Paz e amor também era uma filosofia que existia, é uma filosofia que eles praticavam. O mundo da guerra, onde havia muitas mortes, saíram do mundo da guerra. O mundo pós-guerra é paz e amor. Faça guerra, faça amor, não faça guerra, era a filosofia deles. Quem é cristão mais antigo aqui, parece que nós estamos vivendo o mesmo período. A igreja evangélica brasileira, até os anos 2000, era extremamente maluca da cabeça. Ela era totalmente dentro de um pacotinho fechado, dizendo: a mulher que usa maquiagem é do demônio, a mulher que usa calça comprida é do demônio, o homem que usa bermuda é do demônio, o homem que joga futebol não é de Deus, vai para o inferno porque joga futebol. A igreja, até o ano 2000, a igreja brasileira, ela era tudo é não. Parece que era a época da guerra. Depois do ano 2000, veio então a fase hippie da igreja. Tudo pode. E agora eu vi um vídeo, ultimamente, esses dias atrás, eu vi um vídeo em que um pastor estava cantando o Zezé de Camargo dentro da igreja. Se eu não me engano, é o amor. E ele cantava aquela música, é o amor, do Zezé de Camargo, dizendo: pode cantar, irmãos, essa música é de Deus. Eu vi em outro vídeo de um cantor gospel muito famoso. Ele pregava, ele cantava dizendo: o acaso vai me proteger se eu estiver distraído. Uma música também antiga dos Titãs. E ele mandava: vai, irmãos, vamos cantar essa música, porque essa música é de Deus. Eu vi também um vídeo de uma banda que eu gostava muito, gosto menos, na verdade eu nem ouço mais ela, que é a banda Voz da Verdade. E ela cantando aquela música do Raul Seixas: tente outra vez, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Enquanto eles cantavam aquela música dentro do templo, os obreiros dele iam orando pelas pessoas. Parece que a igreja está vivendo a fase hippie. Tudo pode, está tudo bem, Jesus só quer o nosso coração. Pode andar pelado, Jesus só quer o nosso coração. Pode se debruçar no meio da lama, Jesus só quer o nosso coração. Pode falar palavrões, Jesus só quer o nosso coração. Pode ter todo tipo de pecado de estimação sozinho, onde ninguém está vendo, ninguém poderá afirmar categoricamente que você está praticando, porque Jesus é paz e amor, Ele está perdoando. É a fase hippie. Só que Jesus veio contra toda essa cultura. Jesus veio contra tudo isso que está sendo pregado hoje em dia pelas igrejas que são liberais. Uma igreja em que
um homem gravou um vídeo e postou na internet, a igreja toda desligada, as luzes, as pessoas mascaradas e eles tocando Macarena dentro do templo e os jovens se debruçando com aquela música dos anos 90 e não sei se estava dançando, que eu não percebi isso. É para atrair jovens. Nós aderimos à cultura para que nós possamos atrair jovens. Eu conto piadas homofóbicas, eu conto piadas de negros, eu conto piadas de pessoas obesas para que eu possa atrair, para que eu possa fazer amizade, atrair ela para Cristo. Na verdade não, porque as pessoas que aderem a essa cultura, elas não atrairão as pessoas a Cristo, ao contrário, as pessoas que estão indo para o inferno está te levando para lá, e você não está nem percebendo o caminho que você está caindo. É verdade. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A palavra ameis no grego poderia ser trocada por não acolheis o mundo. Não acolha o mundo. Quando você acessa sites que não deveria acessar, você está acolhendo o mundo. Quando você assiste programas que você não deveria assistir, você está acolhendo o mundo. Quando você pega essa cultura e diz não tem nada a ver, isso é normal, Jesus só quer aquilo que está no meu interior, você está abraçando aquilo que não é de Deus, é a cultura da nossa época, mas Deus terá misericórdia de nós. A pergunta que resta é, e eu quero deixar você com esta pergunta: devemos aderir a essa cultura para atrair as pessoas a Cristo? Ou devemos aderir a Cristo para quebrar essa cultura maligna? A cultura não é de Cristo, sabe por quê? O mundo não é de Cristo, na verdade, porque a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Nós estamos no caminho inverso. Nós já estamos em Cristo e a nossa mente é de Cristo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Não há músicas que será cantada dentro desse templo, não há cultura humana maligna, seja de onde for, que será aderido por nós para atrairmos nenhuma vida para Cristo. O que há de atraente nesta igreja e para a sua vida é a palavra de Deus, que há de ser pregada para atrair as pessoas a Cristo, em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos orar, fique de pé em nome de Jesus, amém? Fique de pé em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nesta noite de adoração a Ti, nessa noite em que nós queremos deixar de lado toda a cultura, deixar de lado tudo aquilo que não vem do Senhor. Pai, se beijar 2, 3 for normal para a cultura que está aí fora, para os seus filhos que estão dentro do reino de Deus, não será a realidade das suas vidas. Pai, se o pecado faz parte da cultura, nós como igreja não queremos participar. Pai, se precisar então abrir as portas da iniquidade, para que possa receber mais vidas no Teu reino, nós queremos então ficar apenas com alguns, mas no caminho da santidade, abraçando-Te com toda a nossa força. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eis aqui os Teus filhos, que não querem aderir ao que está sendo propagado nas mídias, que não querem casar-se com filosofias atuais, para que possa ser aceito, ou para que possa anunciar o Teu Evangelho de alguma forma. Não, eis aqui os Teus filhos, que são guardados pelas asas da Tua santidade,
que estão dizendo: Cristo, eu rejeito tudo aquilo que não é teu e aceito tudo aquilo que é do Senhor em minha vida. Então, em nome de Jesus Cristo, guarda o coração de cada um que está aqui, porque dela procede fontes da vida. Guarda o nosso coração, porque dela procede fontes da vida. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus.